Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Como Não Fazer Merda no Setor Imobiliário. O objetivo desse programa é trabalhar os principais erros cometidos pelos empreendedores dentro do processo de originação de um novo empreendimento de base imobiliária. Meu nome é Cristiano Rabelo e o tema de hoje será o quê? Composição do capital de giro para um novo empreendimento imobiliário. Exposição de caixa ou custo de obra? Quem eu devo considerar como capital de giro do meu projeto? Se você gostou, já deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ative aquele sininho para você receber em primeira mão as notificações de postagens de novos vídeos. E se você achar que faz sentido, compartilha com outras pessoas. Bom, vamos lá. Para a gente entender qual dessas variáveis, a gente precisa entender como elas são construídas. O custo da obra é fácil, basta você ter um orçamento construtivo e ter um cronograma de desembolso. Eu não vou adentrar nesse ponto. Já para você entender a exposição de caixa de um projeto, aí a gente precisa trabalhar a construção dessa lógica de uma forma um pouco mais estruturada. Por quê? Porque ela depende da projeção do fluxo de caixa do seu negócio. E essa projeção ela precisa estar o mais alinhado possível com aquilo que pode acontecer. Como assim, Cristiano? Você está me dizendo que eu tenho que construir um fluxo de caixa, eu tenho que projetar um fluxo de caixa com 100% de certeza? Lógico que não, isso não existe. A gente vai tentar projetar esse fluxo levando em consideração um monte de variáveis que vão amarrar e mitigar um monte de incertezas. A gente vai tentar tirar o máximo de incerteza possível desse projeto. E a partir daí entender que aquele fluxo de caixa projetado tem uma grande probabilidade de acontecer. Fechou? Bom, para isso, vamos aqui para o beabá, né? Como assim, Cristiano? Você quer me ensinar a trabalhar fluxo de caixa? Não, cara, não é isso não. Olha que interessante. Por incrível que pareça, um monte, mas não são poucas não, um monte de empresários não estruturam um fluxo de caixa do seu negócio. Um monte de empresário vai administrando o seu negócio, levando em consideração aquilo que está vendendo e aquilo que está gastando, finish. Poucos empresários fazem uma projeção de fluxo de caixa do seu negócio para entender o nível do problema, ou seja, o funcionamento daquele negócio e, sobretudo, para entender se ele vai ter perna, respeitando os parâmetros do mercado. Mas tem tantos outros que sequer passam na esquina da viabilidade, ou seja, que estruturam o fluxo de caixa, mas não levam em consideração variáveis que dão suporte a essa premissa de projeção de fluxo de caixa, ou seja, que deixam uma projeção sólida, concisa. Porque se a gente for começar a trabalhar simplesmente com a projeção de fluxo de caixa, com aquilo que eu acredito, que eu penso e que o meu feeling está dizendo, cara, esquece. Você não vai conseguir o quê? Defender, porque a gente vai começar a entrar numa seara onde vai ter uma porrada de situações prováveis que você não vai conseguir defender. E aí aquele fluxo de caixa deixa de ser conciso, deixa de ser forte. Bom, deixa eu fazer um desenho aqui. Basicamente, nessa estrutura de negócio, a gente tem as receitas, a gente tem os custos, custo de obra, e a gente tem as despesas do projeto, né? Aí a gente tem despesas comerciais, corretagem, a parte de legalização do projeto, a tributação e por aí vai. Então, o nosso objetivo é entender como é que a gente vai jogar isso no projeto. Tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, tempo 6, ou seja, quando eu começo a receber, quando eu começo a gastar, quando eu começo e quando eu termino, quando eu começo e quando eu termino, quando eu começo a minha receita e quando eu termino, e quando eu começo as minhas despesas, que normalmente elas são constantes, né?
comerciais elas são constantes, a parte de legalizações elas ficam aqui, elas morrem logo no início. Mas vamos lá. Eu tenho que estabelecer o cronograma do meu projeto. Bom, cronograma de custos é fácil, quem determina isso sou eu. Eu determino como eu vou gastar, eu determino a minha curva de obra, como eu vou construir o meu prédio, como eu vou construir o meu loteamento. A gente consegue determinar, entender o tempo e a partir daí traçar uma curva, beleza? Tranquilo. Só que você não consegue defender esse carinha daqui, ó. Esse cara aqui, você defende, mas você não consegue trabalhar com as receitas. Por quê? Porque quem manda nas receitas, quem manda no movimento de recebimento, é o mercado, é quem vai te comprar. Ou seja, a forma mais concisa de você projetar os seus recebimentos é através de uma pesquisa de mercado. Eu não vejo uma outra forma. Porque através de uma pesquisa de mercado você consegue entender a quantidade de produtos que aquele mercado absorve, você consegue entender a velocidade de absorção desses produtos no mercado, você consegue validar preço, porque se você tiver preços desalinhados você não vende, ainda que tenha gente para comprar. Então observe que a forma de recebimento e a velocidade desse recebimento está intrinsecamente ligada com o resultado da amostra, da pesquisa que você fizer na região onde você está empreendendo. A tal intenção de compra na linha do tempo. Uma coisa a gente precisa entender no primeiro lugar, né, se tem mercado, mas eu parto do princípio que você chegou nesse ponto, você já passou por essa etapa, você já sabe que tem mercado. Beleza, mas a pergunta que eu faço é, como esse mercado deseja comprar? Quando esse mercado deseja comprar? Como? É tabela de venda. O cara vai te dar uma entrada de quanto e vai parcelar o restante da poupança em quanto? Se for loteamento, quais são as parcelas? Quantas parcelas serão financiadas pelo loteador? Quem financia isso é o próprio loteador. Se for um empreendimento vertical, quantas parcelas, qual percentual de entrada até entrega ao banco? Então, quem vai dizer isso é o próprio mercado, porque vai estar alinhado tanto com o desejo quanto com a capacidade de compra. Beleza? Beleza, esse é o como. A tabela de venda é o como. Só que a gente tem uma outra perguntinha. O quando? Quando esse cara quer comprar? Uma coisa é eu chegar e falar assim, eu quero comprar. Gostei do produto, compro com 10% de entrada, vou aqui trabalhar com tabela X, maravilha, tá tudo certo, eu quero muito esse produto. Só que eu não posso comprar ele agora. Eu só posso comprar esse produto daqui a um ano, porque eu estou endividado, porque eu perdi meu emprego há um ano atrás, eu só fui recuperar meu emprego há 6 meses e eu tenho um tanto de dívida para amortizar. Ih, caraca, e agora? Exatamente isso. Quando a gente vai perguntando para potenciais compradores quando eles desejam comprar, em qual velocidade, a gente consegue o quê? Ter uma projeção dos nossos recebimentos. Porque nesse momento eu já entendi como ele vai comprar e quando ele vai comprar. Ah, mas Cristiano, eu passei a vida inteira somente projetando com base em históricos passados. Gente, isso é um risco muito grande. Na época do boom imobiliário, tudo que você colocava vendia. Era fácil você utilizar essa métrica. Hoje, não. As pessoas não querem pagar ágil, as pessoas não querem mais do mesmo. As pessoas querem projetos alinhados com seus desejos. E, sobretudo, capacidade de compra. E, nesse sentido, eu preciso entender o movimento de cada cidade. Será que aquele cara que vendeu rápido não raspou o último tacho da panela? Eu vou ter que entender essa lógica. Se as suas projeções, se as suas análises, se as suas consultas estiverem muito próximas das curvas históricas suas, ótimo, você vai o quê? Depurando e consolidando esses padrões que muito provavelmente serão em regiões semelhantes ou na mesma região. Mas eu gosto e sempre recomendo o seguinte, não tem melhor maneira de você projetar suas vendas
senão você entender quem vai te comprar, não quem já te comprou. Quem te comprou, comprou no cenário X, numa condição Y, no movimento Z e por aí vai. Eu quero saber aqui, e agora? Os novos compradores, o novo mercado, como é que ele vai comprar? Bicho, não tem uma maneira de você entender isso sem você perguntar, meu amigo. Sem você perguntar. Histórico, eu só gosto de utilizar para matar o quê? O meu histórico de construção. Qual o meu valor de metro quadrado e qual a curva que eu normalmente gosto de trabalhar, curva de obra. Aqui, cara, necessariamente você vai precisar consultar. E é nesse momento que você começa a deixar o quê? A tua projeção de fluxo de caixa concisa. É nesse momento que você começa a deixar ela forte, defensável. Em nenhum momento eu estou dizendo que ela vai ser 100%. Eu já disse lá no início, o nosso objetivo é tornar ela o mais próximo da realidade, diminuindo ao máximo as incertezas, a ponto de eu deitar a minha cabeça no travesseiro e falar, caraca, eu acredito que isso tem uma grande chance de ocorrer. Faz sentido. Beleza, então vamos aqui, eu vou apagar aqui o quadro agora, para a gente poder desenhar o fluxo de caixa. A partir do momento que eu consigo entender o movimento de início e término de cada variável, ou seja, quando eu começo a vender, em que ritmo eu vendo e quando eu termino de vender, quando eu começo a construir, em que ritmo eu construo e quando eu termino minha construção, e todas as despesas acessórias que vão estar ligadas em cada variável, seja ela de venda ou de construção, ou são independentes como o licenciamento, a gente vai alocando isso também através do cronograma de aporte, do cronograma de gasto do projeto. Maravilha! Então vamos aqui. Preste atenção, normalmente esse é o comportamento de um fluxo de caixa no setor imobiliário. Cristiano, como assim, cara? Você desenhou uma reta e várias setas para cima e várias setas para baixo. O que é isso? Deixa eu explicar. No gráfico, aqui eu tenho a figura do hoje e aqui eu tenho a figura do final do meu projeto. Final do meu projeto. Beleza. Maravilha. É muito comum no setor imobiliário a gente começar investindo. Todas as setas que são para baixo significam déficit de caixa, significam que naquele período as suas receitas foram inferiores às suas despesas, quando, se houver, tem momentos que você só vai gastar, como por exemplo no início do projeto, onde você está legalizando, onde você está gastando com um projeto, com estande de venda e por aí vai. Então, todas as setas para baixo significam déficit de caixa, as minhas despesas foram maiores do que as minhas receitas. Todas as setas para cima significam superávit de caixa, significam que as minhas receitas foram superiores às minhas despesas e custos. Maravilha! É muito comum no setor imobiliário você começar investindo, você ter a curva de venda, depois você ter a curva de obra e a gente entra no que eu chamo de fluxo. Faz-me rir. O fluxo da alegria. Só resultados positivos? Maravilha! Só que a gente precisa exatamente entender. O objetivo de nós projetarmos um fluxo de caixa é entender o comportamento desse projeto, levando em consideração as peculiaridades da região, as peculiaridades do mercado. Se as pessoas querem comprar, como elas estão comprando, o meu movimento de custo, as exigências urbanísticas que vão determinar tanto o custo quanto toda a lógica de construção do projeto. Ou seja, essa integração de elementos é que dá corpo ao meu fluxo de caixa. Pronto. Então, quando eu projeto, o meu objetivo nesse momento, a gente está tratando apenas de capital de giro, eu vou começar a apurar a minha exposição de caixa. O que é minha exposição de caixa? É o somatório de todos os meus déficits de caixa. No primeiro momento, eu preciso entender o acumulado, ou seja, qual o tanto de déficit de caixa, disposição de caixa, que a gente chama a nomenclatura correta, qual a exposição de caixa do meu projeto. A gente vai entendendo o acumulado e vai entendendo quando ela ocorre. Maravilha! Ela, nesse momento, ela vai explodir um número e ela vai dizer para mim o seguinte: Cristiano, levando em consideração toda a sua projeção de fluxo de caixa
entendendo o teu ritmo de construção, entendendo o teu ritmo de recebimento, ou seja, os descasamentos do teu projeto, o teu capital de giro, vamos supor que aqui seja 100, aqui seja 100 e aqui seja 50. O meu capital de giro vai ser o quê? 250. R$1.000. Dando aqui uma hipótese. Levando em consideração, eu até nem considerei esse carinha aqui, né? Vamos calcular certinho? Vamos calcular. Aqui agora, por exemplo, tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5 e tempo 6. Maravilha. Vamos botar as exposições aqui. Eu tenho menos 100, menos 100, menos 50. E aqui em cima eu vou colocar o quê? 100 positivo, 100 positivo, 100 positivo e 100 positivo. Vamos ver qual é a exposição de caixa do projeto? Vamos lá. Quando a gente consegue projetar, o interessante é que a gente vê tanto a exposição máxima, ou seja, qual é o máximo de capital de giro, levando em consideração que essa projeção ela está muito bem estruturada e está muito bem amarrada nas premissas de entendimento do mercado, tá? Como eu vou entender quando ela acontece. Eu tanto vou ver o volume, quando eu vou ver tempo, quando é que a bronca maior acontece. Vamos lá, vamos calcular. Aqui eu vou botar aqui tempo. Aqui eu vou botar exposição. E aqui eu vou colocar o acumulado. Pronto. Acumulado. Beleza? Vamos lá? Eu tenho tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, 5 e 6. Tempo 0. Quanto eu estou negativo? Menos 100 pila. Qual é o meu acumulado? Menos 100 pila. Tempo 1. Qual é o meu resultado? Menos 100 pila. Qual é o meu acumulado? Menos 200 pila. Tempo 2. Já tive uma entrada. Maravilha. Então eu tenho 100 de entrada. Qual é o meu acumulado? Menos 100. Maravilha. Tempo 3, eu tenho menos 50 de exposição de caixa. Qual é o meu acumulado? Menos 150. Menos 150. No tempo 4, eu tenho 100, agora tudo é entrada, né? Eu tenho 3 entradas agora de 100, e aí fazendo o cálculo aqui 1 a 1, no tempo 4, o projeto ainda vai estar 50 negativo, no tempo 5, ele vai estar 50 positivo, e no tempo 6, ele vai estar 150 positivo. Tá certo? Olha que interessante. Qual a minha exposição de caixa? Nesse momento eu consigo entender que o máximo, a minha exposição máxima de caixa, ela se deu aqui, ó. É 200 e ela aconteceu no período 1, ou seja, logo no início. A minha exposição de caixa foi logo no início, de modo que se eu botasse aqui 200 positivo, ele zerava o caixa, ele zerava todo o fluxo acumulado negativo. Então significa que o meu projeto, ele está dizendo para mim que ele tem uma exposição máxima de caixa de 200. De 200, nesse caso eu vou falar em milhares, tranquilo? 200 mil. E olha que interessante, quando a gente consegue projetar, a gente consegue visualizar também o cronograma de aporte. No tempo 0 ele acontece 100 mil negativo, no tempo 2, 200, mais 100 mil negativo, por isso que ele forma aqui 200. Depois ele tem uma entrada, depois ele tem uma outra saída. Então a gente vê o quê? O cronograma de aporte do capital, e a gente vê também quando o projeto passa a ficar positivo. Quando o projeto mata, amortiza a exposição de caixa. Então a gente consegue tirar uma porrada de variáveis, uma porrada de métrica, mas vamos nos concentrar aqui somente no capital de giro. Bom, eu estou dizendo então que a minha exposição de caixa é 200. Eu posso levar em consideração que ela é a minha variável, é a minha premissa de capital de giro? Posso.
desde que eu tenha feito o meu dever de casa. Desde que a minha projeção, ou seja, a projeção das minhas receitas, a projeção dos meus custos, ou seja, curva de desembolso e curva de entradas, estejam bem concisas, bem amarradas, em premissas que sejam fortes, que sejam válidas. Nada de histórico, a única coisa que eu posso levar em consideração aqui de histórico é custo, mas em relação ao movimento de venda, eu preciso entender o que as pessoas querem comprar e como elas vão comprar, e quando elas vão comprar. Isso que vai amarrar toda a nossa projeção. E nesse momento a gente consegue entender que isso é uma grande probabilidade de acontecer. Gente, se você não faz a tua projeção de caixa com base na intenção de compra, ou seja, a tua projeção de receita com base na intenção de compra, tudo que está aqui pode acontecer ou não. Ou seja, você pode não vender nada. E se você não vender nada, qual vai ser o teu custo? O custo de obra todo, que você vai ter que entregar. Entende? O teu fluxo de caixa começa a ser fluxo de caixa duvidoso. Tudo pode acontecer, inclusive nada. E aí? Essa é a questão. Para que eu consiga defender, escolher entre a exposição de caixa e o custo de obra, o ponto de decisão está somente ligado ao quê? Como você estruturou o teu fluxo de caixa. Se você fez o dever de casa, se você fez todo o estudo, você consegue projetar, levando em consideração as premissas fortes, você pode levar em consideração que o teu capital de giro é a tua exposição de caixa e você pode botar uma gordurinha a mais, você pode botar um percentual a mais de segurança, um colchão de segurança. Do contrário, você não precisa nem se preocupar em fazer uma projeção de fluxo de caixa. Por quê? Porque você não vai conseguir defender a lógica de venda. Porque você pode, inclusive, levar em consideração que dentro daquilo que você acredita que aconteça, você vai ter uma exposição de caixa, ou seja, uma sinalização de capital de giro, onde ele seja muito maior, ou seja a obra toda. E se você não tiver perna para isso? Em síntese, se você não fez planejamento, só entre no projeto se você tiver o dinheiro para fazer o projeto, para construir ele inteiro e entregar, sem vender nada. E você vai se preocupar com a venda depois que você tiver entregue, você tiver terminado a obra. Então, se você não tem dinheiro para construir o projeto, ou seja, para fazer a obra, você só pode entrar nesse projeto quando você tem o quê? Uma visão estratégica, uma visão da projeção do fluxo de caixa do teu negócio. Levando em consideração exatamente o quê? O comportamento de consumo da onde você está trabalhando. Porque ele vai sinalizar para você se você vai ter condições ou não, ou seja, se o dinheiro que você tem vai te dar condições de tocar esse negócio. E aí você vai começar a entender, se você não tiver, vou estruturar, vou pegar funding, enfim, esse é um outro passo que eu não vou adentrar. Nesse primeiro momento eu quero só que você entenda que planejamento te dá a possibilidade de projetar um capital de giro trabalhado, estruturado, levando em consideração os descasamentos da tua projeção. Se você não faz planejamento, meu irmão, aí você só pode entrar, você só deve entrar se você tiver o dinheiro para fazer a obra toda. Tranquilo? Deixa eu me sentar agora que eu vou responder algumas perguntas. Projetei errado. O que fazer quando a conta no fluxo de caixa de um produto já estruturado não fecha? Na realidade, você só vai saber se projetou errado se você não utilizou premissas fortes, né? Se você simplesmente utilizou premissas que não são sustentáveis, que você não consegue defender. Bom, e aí a gente cai naquela retórica que eu acabei de falar. Sem planejamento, sem entender o movimento do mercado, você não precisa nem se dar o trabalho de projetar. Você vai perder tempo. Basta você projetar a tua curva de obra e trabalhar em cima dela. Por quê? Porque você não vai conseguir defender se o pessoal vai te comprar, como eles vão te comprar. Você vai simplesmente jogar o teu produto e acreditar que aquilo será um sucesso. É nesse momento que eu não entendo como o empreendedor
empreende sem fazer essa conta, sem fazer uma projeção. Gente, fazer uma projeção significa entender se aquele empreendimento está alinhado com o tamanho da tua perna. Acredite se quiser, eu conheço um monte de empreendedor que já empreendeu sem ter o recurso necessário, ou seja, 100% do custo de obra, levando em consideração uma exposição de caixa fictícia. Quando a gente começa a chegar e falar, ah não, a venda, eu acho que eu vendo isso aqui em 3 meses, o preço é esse, a tabela de venda é esse, não, vai que vai. Gente, é muito arriscado. Então, você só deve levar em consideração que a tua variável de capital de giro é a exposição de caixa quando você faz um bom planejamento. Do contrário, leve em consideração o custo do teu projeto. Simples assim. Tranquilo? Deixa eu botar o óculos aqui de novo. Qual o melhor modelo de entrada em um negócio? Os parâmetros que devo observar no fluxo de caixa para definir isso. Cara, eu sempre digo que o melhor modelo de entrada é aquele que estiver mais alinhado com o teu perfil. Então você precisa entender se você tem perna para empreender, se você não tiver, você precisa entender se você tem condições de captar recursos para poder fomentar o teu projeto. Se você não tiver um network, se você não tiver chances, condições de captar recursos para fomentar o resto do capital necessário para empreender, esse momento você tem que entender que você não consegue empreender. E aí você vai ter que começar a trabalhar projetos do tamanho da tua perna. Tranquilo? Então, o melhor modelo de entrada, mais uma vez eu digo, é entender esse mecanismo de funcionamento para que você consiga projetar um fluxo de caixa o mais próximo da realidade possível, levando em consideração tanto a intenção daqueles que desejam comprar, quanto o movimento de custo do teu projeto. Tranquilo? E aí você consegue não só identificar o capital de giro, mas você consegue apurar uma série de outras métricas de go no go do projeto, entendendo se o projeto gera riqueza, entendendo qual o tempo de devolução do capital investido, entre uma série de outras variáveis. Vamos para frente. O que eu não devo fazer em períodos de exposição de caixa? Cara, o que você não deve fazer é piorar a situação, né? Em períodos de exposição de caixa, na realidade, você vai tentar entender como alavancar, melhorar a eficiência do teu projeto, se possível for, né? Como melhorar a eficiência das vendas, entregando valor, trabalhando o marketing de forma eficiente, fomentando a velocidade do teu negócio para que o próprio negócio pague a estrutura de capital que ele necessita. Então, se a gente consegue fazer o negócio trabalhar para a gente, é show. Basicamente, o que você deve fazer é entender como trabalhar uma engenharia financeira do teu projeto, tá? Quais as alternativas mais viáveis para o empreendedor que tem poucos recursos? E evitar ou diminuir o tempo de exposição de caixa. Cara, funding, captar recurso. E hoje em dia nós temos várias possibilidades. Nós temos equity, ou seja, arrumar um parceiro que entre como sócio no empreendimento. E se o teu empreendimento for um empreendimento viável e ele obtiver uma projeção de resultados interessantes, você vai conseguir atrair investidores para poder fazer frente ao capital necessário do negócio. Você só vai precisar ter um projeto conciso, né? Você tem capital de terceiro, você tem crowdfunding hoje que tem surgido como uma excelente alternativa de captação de recursos. Então, a partir do momento que você tem o teu projetinho estruturado e você consegue mostrar a eficiência e, sobretudo, o potencial desse negócio frente ao mercado, você também tem a chance de captar esse recurso frente às fintechs aí, as empresas de crowdfunding, né? E basicamente você vai implementando a engenharia financeira necessária ao teu projeto. Ah, Cristiano, mas eu estou sujo, não tenho network, não tenho acesso a crowdfunding porque eu não consigo trabalhar as exigências necessárias para captar recursos. Então, velho, não empreende.
Se você não tem um network, se você não consegue captar recurso para fazer o teu projeto, porque você não tem o recurso inteiro, então você vai ter que esperar um pouco mais de tempo, até que você tenha recurso para empreender. É simples assim. Quais dicas que o empreendedor possa ser mais assertivo na estruturação do fluxo de caixa? Cara, basicamente entender o movimento de recebimento combinado com o movimento de pagamento. Ou seja, o que eu vendo, eu recebo de que maneira e com qual velocidade, e o que eu pago, qual o cronograma de desembolso. Entendendo isso, você consegue fazer a projeção do fluxo de caixa. E aí você consegue entender como trabalhar uma engenharia financeira de uma forma adequada e que possibilite fazer com que o projeto trabalhe para você. Te aguardo no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você receber em primeira mão e compartilha com aqueles que você acha que faz sentido. Um abração. Por hoje é só. Preto e branco, apaga, apaga, apaga. Deixa eu desenhar melhorzinho, que ficou bagunçado.